Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula de língua inglesa e hoje iremos iniciar um novo livro com um novo assunto, certo? Então olha só, hoje iremos falar sobre Past Perfect, certo? É um pouco parecido com Present Perfect, só que tem umas diferenças aí que a gente vai ver ao longo desse vídeo, ok? Percebam que aqui tem um cenário novo, certo? Porque eu enjoei do outro e hoje também tem vinheta nova. Espero que vocês gostem e é isso aí. Então, olha só. Vamos começar logo, né, pelo início do livro, literalmente, que é quando ele fala, tem uns trechos de jornais, certo? Newspaper. Então você tem esses pedaços de notícias, piece of news, certo? Em inglês, notícias, news, ok? E eu gostaria que vocês respondessem essas atividades, não necessariamente agora, mas que vocês lessem, interpretassem e respondessem, porque, como eu digo para vocês, inglês no ensino médio é muita leitura e muita interpretação de texto. Beleza? Nós temos aqui, né, outra manchete de jornal, quando vocês têm uma imagem e logo de cara você chama ela de a manchete, né? Então você tem Kate, Duchess of Cambridge, gives birth to baby girl. Então você tem Kate, a duquesa de Cambridge, dá à luz a uma garota, uma criancinha que é uma garota. Ok? Então vocês também leiam, por favor, esse texto, respondam de acordo com o texto. Okzinho? Nós temos outra notícia aqui, que temos Nepal earthquake, two rescued after 5 days in Kathmandu, building wreckage. Então você tem aqui o terremoto em Nepal, esse earthquake, quake é tremor, então você tem earthquake, é terremoto. 2 resgatados depois de 5 dias no prédio que caiu do Kathmandu. Ok? Então respondam aqui. Ó. A quarta questão pede para você achar uma palavra, as palavras no texto que se relacionam a essas descrições e a tradução. Certo? E vocês respondem a essa questãozinha. Pode responder em português, de acordo com o texto. Certo? Por favor, respondam. Não deixem para lá, porque eu tenho certeza que quanto mais vocês leem, mais melhor vai ficar o vocabulário de vocês e a leitura e a interpretação de texto e tudo, né? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre Present Perfect. Parece ser um pouco complicado, mas não é. Quer dizer, é um pouquinho, mas eu tenho certeza que vocês são top, vocês vão entender logo de cara. Que é o seguinte, pega aqui uma ação no passado. Pegou? Pronto. O Past Perfect é uma ação que aconteceu antes do passado, certo? Lembram do Present Perfect? Present Perfect era uma ação que acontecia no passado e continuava até o presente. Não era isso? O Past Perfect, que é o passado perfeito, é uma ação que iniciou antes do passado. Ou seja, você tem um passado e uma ação que aconteceu antes do passado. Essa ação que aconteceu antes do passado é chamada de Past Perfect. Eita, Marco, eu não entendi, foi mais nada. Olha só, um exemplo aqui que eu posso dar para vocês. Nós almoçamos antes dos nossos amigos chegarem. Pera aí. Chegarem está no passado. E nós já tínhamos feito a ação de jantarmos. Então essa ação antes do passado é o Past Perfect. Outro exemplo. Quando nossos amigos chegaram na sala de aula, nós já estávamos. Então meus amigos chegaram no passado. E antes deles ter chegado, nós já estávamos. Ou seja, uma ação antes do passado. Entenderam agora? Massa. Olha só. Usamos o Past Perfect para descrever algo que aconteceu no passado, antes de outra ação também no passado. Olha só um exemplo que nós temos aqui. We had already eaten dinner before our friends arrived. Então nós já tínhamos comido nosso jantar antes dos nossos amigos chegarem. Ou terem chegado, certo? Ou seja, eles já jantaram antes dos amigos chegarem. A ação mais anterior, nesse exemplo, é jantar. Ok? Anthony missed the train because he hadn't set his alarm. Então, ele perdeu o ônibus, o trem, ou seja, perdeu o trem, a ação no passado, mas eu só perdi o trem porque uma ação antes dela tem acontecido, que foi qual?
não ter colocado o alarme para despertar. Ok? Então nós temos aqui as reportagens que vocês leram, espero que vocês tenham lido. Então nós temos alguns trechos aqui falando, certo? Então olha só como é que ela é formada. Nós temos o sujeito, dessa vez o auxiliar não vai ser mais o have ou has, vai ser o had, e nós continuamos com o verbo no particípio passado, certo? Sujeito, had e particípio passado. Então nós temos aqui formas afirmativas, negativas e questões. Do mesmo jeito do present perfect, certo? O que muda vai ser o quê? O auxiliar, que em vez de has ou have, vai ser o auxiliar had. Então, ó, frase afirmativa, frase negativa com hadn't e interrogação porque, com o had na frente do sujeito. Beleza? Olha só esses outros exemplos. I had already finished cleaning the bedroom when my mother arrived home. Então nós já tínhamos terminado de limpar o quarto quando nossa mãe chegou em casa. Nossa mãe chegou é uma ação no passado. E antes dessa ação no passado acontecer, outra já tinha acontecido, que era qual? Nós já tínhamos limpado o nosso quarto. Certo? Então nós temos tudo isso. O passado particípio, nós já falamos sobre ele bastante, certo? Que é aquela terceira coluninha de verbo. Se ele for irregular, você tem que estudar e praticar. Se ele for regular, ele termina com ed. Ok? Então, olha só. Nós temos toda a explicação sobre o passado particípio. E ele fala regular or irregular. Check the correct column. Então, regular ou irregular. Marque qual é a coluna correta de cada um. Então, você vai dizer give, é regular ou irregular? Marca um X. Ok? Essa atividade de listening nós vamos pular. E eu queria falar sobre esses textos que eu achei muito interessante, que vocês podem praticar eles. Eu achei bem a cara de vocês quando eu vi esse texto, que é chamado de Blackout Poetry, que são como se fosse... blackout você sabe que é quando falta energia, e poetry é poema, certo? Então você tem como se fosse um poema do apagão, algo desse tipo. Não é melhor traduzir não. E o que é isso? É você pegar uma manchete ou você pegar um texto e você formar um poema a partir dele, riscando as outras palavras e deixando as que vocês querem. Olha só, aqui nós tínhamos um texto, então o que nós deixamos à amostra foi April is International Newspaper Blackout Poetry Month. Então abril é o Dia Internacional do Newspaper Blackout Poetry, que lembrando que você faz esse esquemazinho de Blackout Poetry a partir de um jornal ou de uma folha cheia de... como se fosse uma folha de jornal, um livro, certo? Olha só. As long as there is open road, the familiar has the most formidable competitor. Então, é muito massa esse negócio de você pegar e fazer o poema ou a poesia a partir de um jornal, certo? Porque não é você que escolhe as palavras, né? As palavras já vêm todas em um texto e você só vai selecionar as que você quer no seu poema. Olha só, across, tarará, tarará, straight came into him, he made two lap, e por aí vai. Certo? Entenderam? Se vocês quiserem fazer, faça, é muito interessante isso. Tentem botar a criatividade para vocês para fora. E caso vocês façam, me marquem ou me mandem, e eu vou ficar muito feliz que vocês tenham feito. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei uma forma bem resumida para não ficar uma coisa muito longa e muito explicativa, blá blá blá. Certo? Então é isso. Anotem as dúvidas, thumbs up, dedão para cima, dê um likezinho aqui, certo? Visualizem, mostrem para as pessoas que ainda não viram da sala de vocês do segundo ano. Ok? Comentem as suas possíveis dúvidas, porque eu já vou estar preparado para o que vocês não entenderam na nossa videoconferência. Caso possível, eu peço que vocês respondam as atividades, certo? O que vocês conseguirem responder para mim já está ótimo, e a gente vai debater as dúvidas e que vocês tiveram ao longo da resolução. Eu aconselho vocês a responder o Put into Practice, que é o Colocando em Prática, que vai falar literalmente do assunto gramatical que a gente estudou, que é o Past Perfect. Espero que vocês não tenham achado complicado, certo? E é isso aí. Tchau, tchau. E até a nossa videoconferência. Bye, bye.